Meus amados irmãos em Cristo Jesus, a paz do Senhor a todos seguidores deste canal Bíblia Pura, onde falamos a Bíblia na sua essência, e aos demais que nos assistem. Quero te convidar para se inscrever no nosso canal se você ainda não é inscrito. Eu quero também pedir para você deixar o seu like, deixa aí o seu like aí, que isso vai nos ajudar muito no crescimento do canal, tá bom? E hoje nós vamos falar da nossa EBD, Escola Bíblica Dominical, e a lição de número 4, e um assunto que interessa a todos os credos, a todos que estão aguardando Jesus, que confessaram já Jesus como seu Salvador, que fazem parte da igreja. Hoje nós vamos tratar o assunto sobre a igreja e o reino de Deus. É um assunto importante, não só para mim, como também para você, tá? Então nós vamos lá, nós vamos ver o nosso texto principal, que é Marcos capítulo 1, versículo 15. Veja bem, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Aí é o tema que João Batista havia começado. João Batista havia começado com o tema de arrependimento. Só que, neste momento que Jesus está se referindo à continuidade, vamos dizer, do tema de arrependimento, João Batista estava preso. E eu acredito que o inimigo de nossas almas, que não quer ver o crescimento, o discipulado, não quer ver o progresso da igreja, achou que o tema iria estagnar ali. Porque quando João estava ministrando na Judéia, naquela ocasião, Herodes Arquelau era o governante ali. Então a atenção de João estava, ou seja, o público de João Batista estava muito maior do que de Herodes Arquelau, e isto trouxe ali um ciúme, inveja, coisas assim. O que aconteceu? Desculpa. Herodes Arquelau, que reinava na Judéia, ele entrou em contato com seu irmão na Galiléia, que era Herodes Antipas, que tinha que levar João Batista ali da Judéia para a Galiléia. E assim aconteceu. E João Batista foi preso, mas surge Jesus da Judéia, de Belém de Judá. Aí ele vem com um tema de arrependimento. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Ou seja, a igreja e o reino de Deus. Ou seja, Jesus, como sendo o reino de Deus, parte do reino de Deus, porque existem duas coisas importantes. Quando às vezes você já leu a Bíblia, você pode compartilhar aí, deixando a sua mensagem. Você já teve dúvida sobre o reino dos céus e o reino de Deus? Você já viu essas duas expressões, reino de Deus e reino dos céus? Você já teve essa dúvida? Você pensou que era a mesma coisa? Deixa eu te explicar. Aqui é uma lição da nossa escola bíblica. Veja bem, quando se fala sobre o reino de Deus, se fala sobre a jurisdição de Deus, sobre a morada de Deus, sobre o terceiro céu, o reino de Deus. Então, quando João Batista diz que o reino de Deus está próximo, é chegado, estava se referindo a Jesus, o reino de Deus, que vindo o reino de Deus, Jesus. Agora, quando Jesus começou a desenvolver seu ministério, refere-se ao reino dos céus, ou seja, o ministério terreno de Jesus se referindo ao reino dos céus. Então, reino de Deus, então a igreja e o reino de Deus. É o assunto que estamos estudando, porque a igreja fará realmente, morará, ou seja, ela já faz parte do reino de Deus, como promessa de estar com ele para sempre, tá? Então nós vamos desenvolver mais esta lição aqui. Deixa eu ver aqui, nós temos aqui a introdução da nossa lição, que fala: a Bíblia apresenta Deus como rei.
Salmos de número 47 está aí na sua revista, e você deve ter esta revista em suas mãos, ter de posse essa revista, que é muito importante para o culto doméstico, para a sua leitura diária. Há uma didática muito boa aqui nesta lição. Já tem um plano de aula, já está perfeitamente bom para você desenvolver, tá? Então a introdução apresenta a Deus como rei, que exerce seu governo e domina sobre tudo o que há. O Salmo de número 22, verso 28, sobre o seu reino governa soberanamente. Nessa lição apresentaremos uma compreensão do reino de Deus a partir da sua natureza e da sua relação com a igreja. Nesse aspecto, mostraremos o reino divino na sua dimensão universal e soberana, bem como a sua realidade presente e futura. Tá? O primeiro ponto é sobre a natureza do reino de Deus. O reino de Deus é universal, tá? Então nós vamos ver aqui a natureza do reino de Deus. Voltando um pouco sobre a igreja, a igreja é frequentemente entendida como a comunidade ou conjunto de pessoas que seguem a fé cristã. O reino de Deus, por outro lado, é um conceito mais amplo e abrangente. Não está limitado a uma expressão visível ou localização geográfica e transcendente o tempo e as culturas, tá? O primeiro tópico que fala sobre a natureza do reino de Deus, o reino de Deus é teocrático, Então veja bem, Deus, ele oficializou 7 planos, ele elaborou 7 planos. O primeiro plano, o plano que foi o plano da criação, depois veio o plano dispensacional, o plano que também o plano da redenção do homem, e entre esses planos foi o plano teocrático, o plano da teocracia, o governo divino. Não vamos falar outros planos porque não está dentro do contexto da lição, mas falando um pouco sobre o governo de Deus. Então veja bem, dentro da comunidade, alguns querem levar para a área democrática, ou conforme o governo, ou a liderança que exerce naquele país, coisas assim semelhantes. Só que o governo da igreja não é democrático. O governo da igreja é teocrático. Quem manda na igreja é Deus, é o Senhor Jesus. É Ele que escolhe quem vai para ali, quem vai para cá. É Ele que manda. Algumas pessoas querem mandar na igreja. Algumas pessoas querem ser dono ou ter direito, dizendo, não, aqui quem manda somos nós. Aqui quem governa somos nós. Aqui queremos o pastor que queremos, é nós que mandamos, é nós que pagamos. Tem pessoas que se acham empresários da igreja. Então, estão totalmente equivocados. O governo da igreja é teocrático, tá? É teocrático. Então, veja bem, a igreja, a natureza do reino de Deus tem uma natureza espiritual e está associado a valores como justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Nós temos também outro tópico, que é o segundo tópico, a igreja e as dimensões do reino de Deus. Ou seja, a igreja opera dentro das dimensões presente e futura do reino de Deus. No presente, a igreja é chamada a viver e a manifestar os valores do reino, sendo um sinal do que está por vir. Isso inclui proclamar o evangelho, servir nos
ou ao servir aos necessitados e viver em comunhão e santidade. Esta aqui é a igreja e as dimensões, ou seja, é preciso que haja este comportamento, viver em comunhão e santidade. Então, é lamentável que haja alguns conflitos, porque isso daqui não é novidade do século XXI. Já na era de Cristo, já na era do apóstolo Paulo, já havia conflitos, já havia briga entre irmãos, e essas coisas que foram oriundos daquele plantio, da parábola do joio e do trigo. Então hoje o joio tem vários nomes, é conhecido com vários nomes. A terceira epístola de João mostra-nos ali um certo cidadão, né? Que ele é opositor, não considera ninguém, não considera João como apóstolo e outros apóstolos. É uma pessoa que realmente é totalmente fora do padrão disso que estamos estudando. O nome dele chama-se Diótrefes, lá em 3 João 1,9. Então, a igreja e a sua dimensão do reino de Deus é isso, é para que haja esta comunhão, haja esse reconhecimento de que quem governa é o Senhor Jesus Cristo. Então, a igreja no seu contexto do reino de Deus. A igreja no seu contexto do reino de Deus. O terceiro tópico, no contexto do reino de Deus, a igreja é tanto um instrumento quanto uma expressão do reino. Como instrumento, a igreja é encarregada da missão de pregar o evangelho e fazer discípulos. Então, neste contexto, a igreja tem essa responsabilidade de pregar o evangelho e fazer discípulos. A igreja da qual pastoreio, há uma equipe de discipulados, ou seja, aceitou Jesus neste mês, então esse mês já começa a discipular aqueles que aceitaram Jesus esse mês, e assim sucessivamente. Toda semana tem a reunião para discipular os novos convertidos. Muito interessante, e a igreja tem crescido bastante, não somente discipulando os novos convertidos, mas também discipulando a nível de funções eclesiásticas. O professor da EBD, o ciclo de oração, ou liderança de jovens, já começar no início do ano, já discipulando alguém para que esteja pronto para qualquer emergência exercer a função eclesiástica. Isso é interessante. Então, este é o papel da igreja, a função da igreja é essa. Então, para uma ministração efetiva e fundamental, enfatizar a esperança e a responsabilidade que a igreja carrega como representante do reino de Deus na terra. Tá? Então, veja bem, podemos aqui, então, concluir de que, nesta lição, aprendemos um pouco mais sobre o reino de Deus. Como disse alguém, a igreja não é idêntica ao reino de Deus, pois este é maior do que ela. Todavia, a igreja é um instrumento presente do reino e herdará o reino. Assim, o reino de Deus, em sua plenitude, ou na sua manifestação final, incluirá todos os crentes que professaram e professarão sua fé em Cristo, o Filho de Deus. Então, eu quero dizer a você, não falte na escola bíblica dominical. Continue estudando esta lição, porque esse trimestre o assunto é sobre o corpo de Cristo. Tá certo? Então, até nosso próximo encontro. E não esqueça de deixar o seu like aí, vai nos ajudar muito no crescimento do canal. Deus te abençoe. Grande abraço.